Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Minha amiga Freira. Uma tarde, eu me encontrei com a Tâmara, uma amiga que eu tive no ensino médio. Ela estava visitando a cidade onde eu moro. Fazia mais de 15 anos que não nos víamos. Eu fiquei muito surpresa com a sua maneira de se vestir, mais moderna e menos recatada. Na época que estudávamos juntas, ela parecia uma freira com suas saias longas, suas blusas abotoadas até o pescoço e o jeito que ela sempre mantinha as mãos entrelaçadas. Uma coisa que eu sempre achava estranho é que ela sempre olhava para o chão e eu nunca a havia visto sequer conversando com nenhum menino. Tudo que eu achava estranho nela naquela época tinha uma explicação e, com o consentimento dela, eu vou compartilhar a história aqui no seu canal. Boa noite, Luciano inscritos. Meu nome é Roberta. O que eu vou contar me deixou ainda com muitas perguntas na mente, mas com o que a Tâmara me confidenciou, eu passei a acreditar piamente em reencarnação. Eu sempre ouvi as pessoas dizendo que a morte não é o fim e que a alma é imortal, e que quando deixamos alguma coisa pendente em outra vida, nós temos a oportunidade de retornar para resolver as nossas questões e assim trabalhar na evolução do nosso espírito. Eu achava isso tudo muito bonito, mas eu não posso dizer que eu acreditava nisso. Embora fosse alvo de zombarias dos colegas quando estávamos no ensino médio, a Tâmara continuava sendo uma jovem muito séria e a sua maneira de vestir lhe rendeu vários apelidos. Alguns a chamavam de Freira, outras de Beata, outras Irmã Tâmara. Ela me contou que se vestir de maneira recatada, manter as mãos entrelaçadas e quase caminhar de cabeça baixa começou quando ela teve seu primeiro ciclo menstrual. Ela sentia vergonha de certas coisas e conversas que para ela eram pecaminosas. Apenas ver duas pessoas beijando ou simplesmente segurando as mãos a fazia querer olhar para o outro lado, ou pior ainda, ela se benzia. Mas nem tudo era assim, pois ela sabia que essas eram coisas corriqueiras, mas ela não entendia por que ela reagia de maneira tão exagerada. Com o passar dos anos, ela começou a ter sonhos em lugares que nunca havia visitado. Ela sempre ouvia o som de sinos e via um longo corredor com várias portas fechadas. Em uma determinada hora da manhã, ela saía de uma das portas e começava a caminhar por esse corredor. O mais marcante era ver que suas vestes eram pretas e cobriam até os pés. O que mais chamava a atenção dela era um rosário que ela mantinha entrelaçado em suas mãos. Ela disse que começou a guardar todo tipo de imagens religiosas, crucifixos e quadros com santos e virgens. Mas uma vez, já adulta, ela ficou apavorada ao ouvir o padre durante a Eucaristia, pois a missa era em latim e não em português. Ela sentiu muito medo naquela noite, porque enquanto dormia, ela começou a ter experiências que nunca havia sentido antes. Entre elas, ela começou a se sentir sufocada, como se alguém estivesse apertando seu pescoço. Esse sonho parecia se repetir com frequência. Por medo de ser ridicularizada, ela não contou a ninguém, exceto a uma amiga de quem ela era muito próxima na época. Essa amiga lhe assegurou que ela, em uma vida passada, havia sido uma devota religiosa, uma freira que servia em um convento. Ambas decidiram buscar respostas, pois a Tâmara cada vez mais queria saber se realmente tinha tido uma vida passada, como essa amiga havia lhe afirmado. No Natal daquele ano, elas procuraram na internet um parapsicólogo e chegaram até um homem conhecido como Dr. Newman. Ele era polonês e um psicólogo especializado em terapias de vidas passadas,
com especialidade em sessões de hipnose. Intrigada, a amiga e os familiares incentivaram Tâmara a deixar o doutor investigar se ela realmente era a reencarnação dessa freira. No início ela sentiu vergonha, mas essa era sua única opção para descobrir a verdade. Depois de muito pensar e relutar, ela decidiu que iria marcar uma consulta. Ele era um profissional muito requisitado e ela teve que esperar 2 semanas até conseguir ser atendida. Ela passou esses dias tão nervosa que, além de sonhar praticamente todas as noites com aquele lugar que parecia mesmo ser um convento medieval, ela passou a ter sensações que nunca havia tido. Ela começou a se sentir muito angustiada e com uma necessidade muito grande de se conectar com o sagrado, como se ela estivesse vivendo em um mundo a qual ela não pertencia. Ela me contou que ela ficava por várias horas em seu quarto rezando ajoelhada, como se estivesse se penitenciando por alguma coisa que ela mesma nem sabia o que era. No dia da tal consulta, sob o transe hipnótico, Tâmara se viu transportada para um tempo em que ela não reconheceu. Ela lembra de estar o tempo todo fechada sobre muros de pedras muito altos e de salas iluminadas por grandes tochas de fogo. Ela também se lembra de sentir um cheiro muito forte de parafina e de ver muitas velas queimando em um grande salão. Ela então se reconheceu como uma freira em um convento que ela não soube precisar onde ficava. As visões revelavam uma vida dedicada à oração e à Igreja Católica. Os relatos que começou a narrar incluíam desde seus inícios como noviça até quando ela se tornou uma freira mais velha. Mas um dia, a vida pacífica no convento mudou repentinamente. Ela começou a ouvir gritos entre as irmãs e viu homens armados invadirem o recinto, disparando contra quem cruzava o seu caminho e fazendo coisas indescritíveis com aquelas pobres freiras. Luciana me contou que ela começou a tremer, dizendo que havia um túnel por onde várias religiosas escaparam, tomando diferentes rumos, e desde esse dia ela nunca mais voltou àquele convento. Ela viu muitas pessoas rezando o rosário e novamente ouviu muitos gritos. Então tudo parou naquele momento para ela, pois ela sentiu como se algo a enforcasse e a levantasse do chão. Ela conta que só via seus pés se movendo bruscamente e de sentir muita dor. A Tâmara começou a emitir um som típico de quem está sendo sufocada, e foi aí que o doutor a tirou do transe. Todos os presentes a olhavam espantados, e depois de se acalmar, ela disse que sentia como se tivesse morrido nas mãos das forças armadas daquela época. Embora Tâmara ainda tenha lembranças dessa sua vida como religiosa, elas não são tão frequentes como antes. Ela não sente mais a necessidade de passar horas sentadas em um banco de igreja. As imagens religiosas que ela tinha em casa foram aos poucos doadas ou presenteadas. Ela não voltou mais a sentir aquela sensação de sufocamento. Eu penso que, de alguma maneira, ela precisava saber como havia morrido em sua vida anterior como freira. Eu não perdi a oportunidade de perguntar como ela se sentia depois do que havia descoberto. Ela respondeu que ela se sentia agradecida por ter feito o bem em sua vida passada. No início, ela estava preocupada que, se tivesse sido uma freira, ela temia ter sido uma religiosa que pouco se importava com as pessoas. Isso era o que mais a preocupava, pois ela não queria carregar nenhuma culpa por alguma coisa que ela pudesse ter feito de ruim nessa sua vida passada. Depois de entender o seu passado, ela conseguiu se libertar das amarras que a mente dela havia criado, e hoje ela é uma pessoa totalmente normal que vive sua vida sem o peso que sentia antes de passar por essa experiência. Muito obrigado por ler a minha história, Luciano, e uma boa noite a todos. A promessa.
Boa noite a você, Luciano, e a todos que acompanham o canal. Eu sempre me interessei por temas paranormais e eventos inexplicáveis, como o que eu vou compartilhar com vocês agora. Mas antes, deixe-me dizer que desde pequena meu pai nos contava sobre aparições no local onde ele trabalhou por muitos anos. Histórias essa que eu terei prazer em compartilhar em uma outra oportunidade. Mas por enquanto eu quero contar uma história que chamou minha atenção quando eu a ouvi em um dia de muita chuva, quando eu ainda era criança. Eu tinha 10 anos quando meu pai, deitado em sua rede, pediu à minha mãe que lhe trouxesse um café, pois ele havia se lembrado de uma história que aconteceu com o avô dele chamado Cândido, que já faleceu há muitos anos. O avô, quando criança, tinha uma irmã mais velha chamada Amada, apelido que recebeu por ser muito querida e respeitada pelas pessoas da comunidade. Ela tinha 16 anos e cuidava de seus 3 irmãos mais novos. Como o avô era o caçula, ele a via mais como uma mãe do que como uma irmã, já que seus pais trabalhavam nos campos de tabaco e quase não ficavam em casa. Infelizmente, a Amada faleceu devido a uma febre que assolou a região. Antes de morrer, vendo seu irmão chorando ao seu lado, ela prometeu que um dia viria buscá-lo. Ela disse para ele se comportar bem e ser um bom homem quando crescesse. Como já podem imaginar, a vida do avô Cândido mudou muito após a morte da Amada. As coisas ficaram difíceis para ele e seus irmãos, que desde cedo tiveram que trabalhar com os pais. Eles não foram mais à escola, e o pouco que aprenderam foi quando já eram jovens e tiveram que se virar sozinhos. Ele sabia que permanecer naquela aldeia onde eles moravam nunca melhoraria sua vida. Ele não quis se casar com nenhuma das mulheres do povoado. Então, sem dizer nada aos pais, pegou seus poucos pertences e foi embora para nunca mais voltar. Ele conheceu uma boa mulher com quem teve vários filhos e com o tempo vieram os netos. Um deles, em particular, roubou o coração daquele velho. Uma menina a quem os pais batizaram de Amanda e se parecia muito com sua irmã falecida. Vale esclarecer que o avô nunca falou de sua irmã falecida a ninguém além de sua esposa, o que tornou a situação ainda mais estranha. A Amanda tinha 6 anos quando começou a contar segredos ao avô que só ele sabia, situações que só ele e seus irmãos haviam vivido e compartilhado. Ela o chamava pelo mesmo apelido que a sua irmã usava e fazia os mesmos gestos que a Amada. Aos poucos, a menina passou a não querer ser chamada de Amanda, mas sim de Amada. Ela não chamava o Cândido de avô, mas sim pelo seu nome. Um pouco assustado pelas conversas da menina, ele perguntou se ela se lembrava do dia em que havia morrido. A menina olhou seriamente e disse que tinha memórias vagas daquele dia, pois ela estava muito assustada com a ideia de deixar os seus irmãos sozinhos. Ela disse que sentiu sono e aos poucos deixou de ouvir tudo ao seu redor. Ela contou que gostaria de ter continuado vivendo e que ele tinha sido um bom irmão para ela e que ela o amava muito. Ele perguntou se ela sabia o que havia acontecido com seus pais. Ela respondeu seriamente que eles não estavam mais aqui e que ele não se preocupasse, pois eles não sentiram sua falta depois que ele partiu, pois para eles a sua partida representou apenas uma boca a menos para ser alimentada. Eram tempos difíceis e ter tantos filhos significava mais mãos para o trabalho. O avô Cândido disse que talvez ela tivesse sonhado tudo aquilo, mas a menina sempre insistia que não e dizia que ela era sua irmã. Foi quando ele perguntou se ela se lembrava de sua promessa. Meu pai nos contou que ninguém soube qual era essa promessa, pois a menina só sussurrava ao ouvido do avô. A reação dele não foi boa, pois ele ficou pálido e seu corpo tremia, enquanto a neta descia do seu colo e ia brincar. Muitos tentaram fazer com que o avô contasse o que ele e a menina conversavam, mas ambos permaneciam calados e nunca falavam do assunto. Só ao pai, ela dizia que ele não era seu avô, mas sim
Candy, o seu irmão mais novo. Uma manhã, a menina se aproximou do avô e com suas pequenas mãos ela disse com a voz terna: "Arrume suas coisas, porque nós já vamos embora." Quem estava com o avô naquela manhã pensou que ele e a menina fariam suas caminhadas como sempre faziam, mas só ele entendeu as palavras da pequena Amanda. Nesse dia, como sempre, eles andaram juntos, mas ao anoitecer, o avô foi dormir cedo e nunca mais acordou. O mais estranho dessa história é que a minha prima, Amanda, teve uma febre inexplicável naquela noite e também faleceu junto com o avô. Correu o rumor de que o avô a havia levado consigo por ser sua neta favorita, mas o meu pai assegurou que não foi isso. A Amada, a sua irmã, havia reencarnado na pequena menina e ela veio apenas para cumprir o seu ciclo de vida que faltou na vida passada. Mas dessa vez, ela não quis ir sozinha e levou seu irmão, cumprindo a promessa de vir buscá-lo quando chegasse a sua hora. Luciano, eu sei que meu pai guardou muitas coisas que aconteceram no dia em que o avô e a neta faleceram. Depois de muitos anos, a história contada por meu pai parecia uma história macabra, mas depois eu tomei conhecimento de outras histórias mais ou menos parecidas com essa, que me convenceram de que a reencarnação é uma questão de justiça e que se por algum motivo, alguma coisa nos impede de cumprir a nossa missão na Terra, é muito justo que retornemos para terminar de cumpri-la. Eu agradeço muito a atenção e desejo a todos uma boa noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. As lembranças do meu irmão. Embora meu irmão levasse uma vida aparentemente normal e tranquila, parecia que ele vivia sua vida como se não devesse nada a ninguém. Ele ocultava um segredo sombrio que o atormentava há vários anos. Meu nome é Heraldo e eu sou de uma cidade no interior do estado de Pernambuco. O que eu estou prestes a contar aconteceu na infância do meu irmão, Carlos. Ele me assegurou que se lembrava com detalhes de uma vida passada. Ninguém acreditava nele, até que conhecemos a pessoa certa que deu credibilidade ao que o meu irmão contava. Carlos, em muitas ocasiões, antecipava eventos que aconteceriam na família. Muitas vezes isso causava medo nas pessoas e em outras, assombro. Ele sabia onde grandes batalhas haviam ocorrido no passado e quando era criança ele sempre colocava a mão no coração em sinal de respeito durante a execução do hino nacional na escola e sempre na aula de história ele dizia que não era verdade o que os livros diziam sobre as batalhas e que as coisas não haviam acontecido daquela maneira. Isso começou a causar problemas com alguns professores. Em momentos de muito estresse, ou quando precisávamos ir ao médico, ele experimentava visões vívidas dos campos de batalha. Ele cobria os ouvidos por causa dos sons de tiros e gritos agonizantes de pessoas feridas ao seu redor. Minha mãe não acreditava quando ele assegurava que havia falecido em uma batalha, pensando que ele só queria chamar a atenção. Mas o meu pai o ouvia e fazia perguntas. Era impressionante ouvi-lo falar dessa maneira, usando palavras e expressões próprias de um militar experiente. Suas lembranças de uma vida passada como militar estavam sempre presentes em sua mente. À medida que ele crescia,
Suas visões se intensificavam. Um detalhe que fez meu pai buscar ajuda foi quando meu irmão lhe disse que lembrava a data e o dia em que morreu. Meu pai perguntou como ele havia falecido, ao que meu irmão respondeu que ouviu um estrondo de um canhão e sentiu o sangue escorrer por sua cabeça, e ele viu seus próprios membros destroçados. Carlos fez uma descrição muito explícita do que havia visto e sofrido pouco antes de morrer. Luciano, eu acho que meu pai começou a ter muito medo do que meu irmão dizia. Mas ele teve mais medo de que seu filho voltasse a morrer aos 20 anos, a mesma idade que tinha quando morreu naquele campo de batalha. Meu irmão disse a ele uma vez que tinha muito medo de morrer. Um dia, impulsionado por uma necessidade irresistível de compreender as visões de Carlos, meu pai buscou ajuda profissional e lhe recomendaram uma pessoa que vivia na cidade de Recife. Fomos ao consultório do doutor, a quem eu chamarei de Doutor Magno. Meu irmão Carlos contou o mesmo que havia dito ao nosso pai e a toda a família. O doutor comentou que as sessões de hipnose poderiam ajudá-lo a acabar com o que tanto atormentava e o assustava. Na primeira sessão, todos da família estávamos presentes e ouvimos ainda mais do que o Carlos queria contar. O que ele revelou me fez tremer de medo. O seu rosto parecia tranquilo quando o Dr. Magno iniciou a sessão. Ele começou dizendo que em sua vida passada ele era um militar. Ele disse que estava se vendo em um cenário de guerra e começou a descrever o uniforme que usava, que não era de um soldado brasileiro daquela época, mas sim o uniforme de um invasor. Suas lembranças revelavam a crueldade da batalha em que ele se encontrava. Ele de repente abriu os olhos de uma maneira que parecia que ele estava muito assustado. Através dos olhos dessa pessoa do passado, ele começou a reviver momentos de desespero e começou a falar em uma língua que depois descobrimos ser holandês. Luciano, eu faço um parêntese aqui, pois o meu irmão, além, claro, do português, só conhecia um pouco de inglês por causa das aulas que tínhamos na escola. Meu pai então pediu ao doutor que encerrasse a sessão com medo de que suas lembranças o levassem à morte. Quando acordou, meu irmão parecia desorientado, como se não nos reconhecesse. Era como se ele não fosse meu irmão, mas sim aquele militar que ele foi em sua vida passada. Eu acho que eu não fui o único a notar essa sua mudança repentina. Ele levou alguns minutos para se acalmar e voltar à realidade. Nós ficamos ainda alguns dias na cidade. Meu pai, um pouco intrigado com as lembranças do meu irmão, o levou à cidade de Olinda, onde ele deu mais detalhes sobre os acontecimentos, ainda mais vívidos do que os que ouvimos na sessão de regressão. Luciano, eu preciso esclarecer que essa era a primeira vez que visitávamos a cidade de Olinda. Passamos por um lugar que ele descreveu como era na época da guerra e por onde os invasores haviam tentado entrar. No seu rosto, nós pudemos ver a sua tristeza ao nos contar que ali naquele lugar onde estávamos pisando, ele havia perdido muitos amigos, todos muito jovens como ele, quando ele também faleceu naquele mesmo local. Enquanto tomávamos um sorvete, ele contou que sentiu muita dor ao lembrar de seus pais e de como foi obrigado a vir para o Brasil. Naquele momento ele prometeu que quando fosse mais velho, ele visitaria os lugares que viu durante a sessão de hipnose. Mas isso mudou com o passar dos anos. De volta à nossa cidade, meu irmão experimentou uma mudança radical e suas visões daquela vida passada como militar começaram a desaparecer lentamente. Embora nosso pai tentasse fazer com que ele continuasse lembrando, meu irmão parou de falar sobre o ocorrido. Meus amigos, meu irmão fez de tudo para não ter de prestar o serviço militar. E uma coisa curiosa é que ele não é fluente, mas ele entende muito bem o holandês e alguma coisa de alemão, mesmo sem nunca ter feito nenhum curso desses idiomas. Como eu mencionei no início, ele antecipava eventos que aconteciam na família, o que nos causava muito medo. Meu irmão, de alguma forma, até hoje sabe quando uma pessoa da família vai morrer. E ele foi o primeiro a dizer isso ao nosso pai,
que morreu exatamente na data que meu irmão disse que ele morreria. Os detalhes que eu prefiro não relatar, meu irmão incrivelmente também acertou. Luciano, muito obrigado por contar a minha história e a todos vocês por acompanharem até o final. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.